Oi, e aí? Vamos ter uma conversa difícil? Você tá pronta pra ter uma conversa difícil? Ela pode acontecer a qualquer hora. Mas eu sei que você corre. Tem como não correr? Eu também, ninguém gosta. A gente tem que partir desse pressuposto de que ninguém gosta de ter conversa difícil. E aí, por que é tão difícil, né? Por que é tão desconfortável? Por que é tão constrangedor ter uma conversa difícil? Porque mexe com tudo, né, gente? Mexe. Mexe com o seu lugar de conforto, mexe com o seu bem-estar, te faz sentir coisas diferentes, te sobe aquele calorão, sabe, dos pés à cabeça. Acontece tudo isso. E você precisa tomar algumas decisões também. Normalmente as conversas difíceis, elas exigem algumas decisões que em alguns momentos são difíceis. E afinal de contas, o que é que são conversas difíceis? É qualquer tipo de conversa que você precisa fazer algum pedido fora do comum e não sabe como a pessoa vai reagir? Ou alguma conversa que você precisa estabelecer algum limite importante seu? Alguma conversa que você necessariamente, ou necessariamente não, que você pode expressar o que você sente, as suas vulnerabilidades, o que você pensa, se você concorda, se você discorda. Você precisa se posicionar. São conversas que você precisa se colocar em um lugar à mesa, sentar e conversar. E você precisa se colocar nesse lugar, se expressar. São conversas em que você pode ter o cuidado de ser assertiva ou não. São conversas que de fato você mostra a sua vulnerabilidade, você se coloca em uma posição de permitir a reação do outro e torcer para que não seja uma reação punitiva. Porque quando você se mostra vulnerável para o outro, você não sabe da reação dele. E ele pode punir, inclusive. A gente não tem controle sobre isso. Eu acho que essa é uma grande característica das conversas difíceis. Ninguém tem controle do que vai acontecer. Se bem que eu penso que a grande maior parte das coisas, né, na vida a gente não tem controle, a gente acha que a gente tem, a gente vive uma ilusão de que a gente tem controle de alguma coisa na vida e quer, de fato, controlar as coisas da vida, achando que controla alguma coisa. E não tem como ter esse tipo de controle. Simples, direto e reto assim. Conversas difíceis, será que elas são necessárias? Às vezes eu fico me perguntando isso, assim, sabe? Por que eu tô falando de conversa difícil aqui? Por que eu tô falando de autocuidado aqui, nesse momento, agora, na minha vida? Eu passei anos da minha vida sem procurar ter conversas difíceis. Eu acho que tinha uma época que eu me expunha, eu me colocava em situações de conversas difíceis. Teve um limbo, assim, um gap na minha vida que eu resolvi não ter conversas difíceis. Eu resolvi fugir delas, resolvi me esquivar delas. E a consequência disso foi eu entrar em contato com perdas muito grandes, eu ter conversas ainda mais difíceis para ter depois desse limbo, depois desse gap. Olha só a confusão que se virou na minha vida, né? A conversa difícil dói. Ela é desconfortável? Super. Tanto, não é à toa que todo mundo corre de ter uma conversa difícil, né? Todo mundo não, grande parte das pessoas. Não vou generalizar aqui também. Mas ela produz algo não só de imediato, que às vezes o alívio, o bem-estar, uma solução de algum problema. Ou podemos conversar mais sobre isso civilizadamente, delicadamente, gentilmente, humanamente, enfim.
mas produz efeitos a longo prazo também. Por exemplo, você se proteger, se precaver de conversas mais difíceis ainda. Eu não sei se você já ouviu, mas tem uma fala que você evita tanto sofrer que você sofre mais ainda por evitar sofrer. Aqui vale para as conversas difíceis também. Elas são difíceis, elas são doloridas pontualmente, mas a longo prazo elas são muito mais eficazes. Eu precisei ter muitas conversas muito mais difíceis do que aquelas conversas difíceis que eu fui evitando ao longo desse limbo, dessa faixa de não ter conversas difíceis. E aí eu comecei a avaliar. Pô, não vale a pena não ter conversa difícil. Eu preciso estabelecer algumas coisas, eu preciso me colocar na mesa, eu preciso me posicionar, eu preciso ser quem eu sou de verdade. E não é pra outra pessoa, é pra mim. Estar em uma conversa difícil, estar em uma conversa séria, uma conversa que às vezes você pode ser você, às vezes pode ser muito mais por você, e eu sugiro que seja muito mais por você do que pela outra pessoa. Porque nem sempre uma conversa difícil vai de fato resolver aquilo. Mas você vai se colocar, às vezes você vai fazer um pedido que é muito importante pra você. Às vezes você vai tentar resolver uma situação que é muito importante pra você. Às vezes você vai ser você. E depois, lá na frente, às vezes você vai se lembrar dessa conversa difícil e pode se lembrar que você foi você. Nada mais além disso. Eu sou suspeita, mas não tem coisa melhor que ser você. É isso. Volto com mais vídeo. Fica aqui no meu canal. Se inscreva no canal, inclusive. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta. Eu quero saber o que você acha desse assunto, tá bom? Um beijo!